Agora, sabe quem me chamou hoje para dar uma entrevista para falar sobre regulação das redes sociais? Adivinha? A Record. Me perguntou se eu gravaria. Eu falei, bom, a última vez que eu gravei para vocês, vocês distorceram a minha matéria. Se vocês publicarem o que eu realmente mandar, eu gravo. E aí eles falaram, tudo bem. Eu falei, qual que é o roteiro? Aí mandou o roteiro para mim. Olha como é que era a temática. A temática saiu, para quem está acompanhando aqui, ó. A temática, olha como é que a temática começou, né? O convite foi para gravar uma matéria sobre, tá aqui, ó. Me chamo fulana, sou da empresa tal que presta serviço para a Record TV. Estou com a pauta para falar sobre regulação das redes sociais. Você topa gravar? E eu expliquei, né? Olá, topo, né? Desde que seja mantido, dessa vez, as minhas falas. E aí ela botou o seguinte aqui, ó. A nossa pauta é sobre regulação das redes sociais. O foco. Historicamente, quando surgiu a liberdade de expressão e é possível regulamentar, ou seja, não tem nada a ver com ter liberdade de expressão ou não ter. Eu respondi para ela, eu falei, a regulação das redes sociais não se trata de liberdade de expressão meramente, mas sobre o cometimento de crimes utilizando as redes sociais. Infelizmente, eu não vou poder gravar material para vocês, porque já está claro qual que é a intenção da matéria. Mas... Então já está claro, estão me ouvindo bem? Estamos. Deu uma interrompida. Então já estava claro qual era o objetivo da matéria, né? Não sei se o Gustavo está lembrado, está sabendo o que aconteceu, mas ano passado eles me convidaram para gravar uma matéria sobre a urna eletrônica, né? E por que a urna eletrônica é confiável, por que não se usa o voto impresso no Brasil mais, e por que os principais países do mundo hoje não utilizariam supostamente o modelo eletrônico. E aí eu fiz um vídeo todo estudado, técnico, mandei o material, eles deram um jeito de cortar o que eu falava e juntava com o que outra pessoa falava em favor do voto impresso, que deu a entender que a urna eletrônica não era confiável. E aí eu entrei em contato com eles e falei, vocês editaram a minha matéria de forma tendenciosa, eu exijo que vocês tirem o material das redes sociais de vocês ou eu vou ter de procurar vias legais. Porque o material combinado não foi esse. E aí eu divulguei o material na íntegra, né, explicando o que tinha acontecido, provando que eles tinham editado o vídeo de forma manipulada, como eles costumam fazer, e acabei dizendo que eu não participaria mais. Tanto que o rapaz me pediu desculpa, a produtora me ligou pedindo desculpa, que eles não fazem isso, né? Eu acredito realmente que eles não fazem isso. Enfim. E aí acabou acontecendo tudo isso que aconteceu, e agora eles me procuraram mais uma vez para eu poder falar sobre essa questão das redes sociais. Então, se vocês virem aí matéria na Rede Record sobre regulação das redes sociais, vocês entenderam que eles vão tentar dizer que a regulação das redes sociais é para acabar com a liberdade de expressão. Mas na verdade, não é. Eu vou bater aqui de novo numa tecla, porque assim, às vezes nós partimos do pressuposto de que todo mundo que está aqui sabe a diferença de liberdade de expressão e regulação de mídia. Eu vou mostrar aqui agora o que diz a lei, inclusive, que eu sabia que você ia falar disso. Porque são coisas diferentes, mas quem está assistindo não sabe. Quem às vezes é questionado na rodinha ali do boteco, que é de esquerda, não tem ideia e não tem o que falar. Eu acho que nós aqui temos que ser um lugar onde a pessoa vai buscar informação e saber assim, aqui eu vou me munir de informação e explicar exatamente o que é. Então, manda aí, cara. Então, eu vou trazer para vocês aqui o que diz a Constituição no artigo 5º, né? Tem alguns incisos que eu quero trazer para vocês aqui, tanto daqueles que falam sobre a questão da liberdade de associação também, e da questão da liberdade da crença religiosa e do livre exercício também do pensamento. Tá aqui, ó. Ninguém será privado dos direitos por motivo de crença religiosa ou convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal, ou seja, não adianta você dizer que você está fazendo uso de um direito legal para cometer crime, porque a lei é clara. Você pode utilizar os seus direitos, desde que os seus direitos não ultrapassem a legalidade. Salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal, a todos imposta e recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Inciso 9º. É livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica, e de comunicação, independente de censura ou licença. São invioláveis a intimidade da vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito de indenização para dano material ou moral. E aí aqui no artigo 17, que eu costumo citar, no inciso 17, que eu costumo citar com frequência, sobre a liberdade de associação, que eles costumam falar, né, que vocês querem acabar com a nossa liberdade de expressão, liberdade de locomoção, liberdade de organização, está aqui no
no inciso 17 do artigo 5º. É plena liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Tem outros incisos aqui no artigo 5º também que falam sobre isso, mas de forma bem clara, Gustavo. É bem simples que é quando a gente se refere à liberdade de expressão. Você pode utilizar sua liberdade de expressão dentro dos limites legais. Quais são os limites legais? Todos aqueles que não são vistos como crime. E aí você vai perguntar para mim, mas como é que eu faço para saber disso? Todo mundo tem de se informar. Porque existe uma resolução de 1942 que versa sobre a questão da aplicação do direito do Código Penal e da punibilidade, né, da punição para quem comete crime, que deixa claro que ninguém pode alegar que não cometeu crime que cometeu o crime, por desconhecimento da lei. Essas pessoas que a gente chama de inimputáveis, né, que são as pessoas que não se aplica a pena ali, são pessoas que não têm um convívio social com a gente. Por exemplo, existe até hoje algumas tribos indígenas que não têm contato com o homem branco, que não têm contato com as nossas normas, regras e leis. Então, para essas pessoas, a legislação que a gente utiliza na nossa sociedade não se aplica. Mas para aquelas ditas, entre aspas, e muitas aspas aqui, do convívio social, ou civilizadas, né, como o Bolsonaro costumava falar, do convívio social com as pessoas que vivem em sociedade, a essas a lei se aplica. Então, assim, o que é que a regulamentação das redes sociais quer fazer? Quer impedir que pessoas façam o que o Carlos Bolsonaro faz, por exemplo. Organize uma milícia digital, que no mundo real a gente chama de organização criminosa, e promove ataques criminosos disseminando informação falsa com objetivo claro, ou de macular a imagem de um adversário político, ou de um indivíduo que eles querem preterir para alguma situação envolvendo a política também, e que querem também, em alguns casos, destruir a imagem. Então, assim, existe respaldo legal para aplicação de punição para alguns desses crimes, Gustavo e Pedro, mas o que o governo quer fazer é compartilhar essa responsabilização com as redes sociais. Porque as redes sociais ficam com o quê? Com todos os bônus. Que é o quê? Lucrar com informação falsa, lucrar com engajamento do material disseminado nas redes sociais, mas as punições não têm nenhum respaldo, não tem quase que nenhuma consequência, né, praticamente, para as redes sociais. Você vê que sempre o que é que acontece? O Ministério Público, o Tribunal de Justiça, o STF, notifica primeiro a rede social para que ela tome uma atitude. Ela nunca vai pune diretamente a rede social. São raras as exceções que você tem a punição. E a punição acontece quando tem o quê? Reincidência. Como tem acontecido, por exemplo, com o Telegram, que disse que não tiraria o perfil do Chupetinha de genocida de lá. E aí aceitou pagar 1,2 milhões. E por que ele aceitou pagar 1,2 milhões? Porque o retorno que esse extremismo traz para o Telegram, financeiramente, é muito maior do que pagar 1,2 milhão de multa ou de indenização, seja lá o que for. Então, o que é que as mídias, o que é que se fala nesse projeto? De se aplicar claramente a lei para pessoas que cometem crime nas redes sociais. Muita gente fala, mas já tem enquadramento legal no Código Penal, existe o Marco Civil da internet, existe, mas a internet ela é muito volátil, ela muda muito, então a gente precisa ir se adequando. O Pedro Zambara, que cobre tecnologia, por exemplo, ele sabe o que mudou nos últimos 10 anos e como mudou da tecnologia. Eu estou falando nos últimos 10 anos porque eu acho que a questão não é... Civil, né? A questão não é nem o problema do Marco Civil. Eu só fazendo um disclaimer, eu era assessor do Comitê Gestor da Internet, então eu vi o Marco Civil ser aprovado, eu vi quem fez as oposições, eu vi o Eduardo Cunha, e não é nenhuma acusação, nenhuma calúnia que eu estou fazendo aqui, ele fez lobby pelas operadoras de telefonia, defendendo os interesses dela, e foi uma vitória da sociedade civil a aprovação do marco. Não é que a legislação mudou, Carlito, é que assim, o Marco Civil da Internet... Não, criou-se uma legislação oficial, né, no caso do Marco Civil da Internet. Não sentia a legislação para o que... Ele não é uma legislação, é incorreto dizer isso. Ele é uma Constituição que pega o Código Penal e aplica a punibilidade do Código Penal no formato digital. Então, quando existe uma regulamentação que se associa a códigos e normas de regras, a gente entende que esse regulamento ele está respaldado no que determina a lei. Mas o que eu queria explicar que você falou assim, pode falar. As coisas mudaram. Não é que elas mudaram, é que a lei não foi aplicada. Esse é o grande problema. Quando você fala, o Marco Civil, ele estabeleceu, por exemplo, isso é a coisa que as Big Techs mais deitam e enrolam. Eles dizem, por exemplo, que eles não têm responsabilidade pelo conteúdo. Ela não tem responsabilidade pelo conteúdo se isso for penalizar a rede como um todo. Por exemplo, não dá para você bloquear o Telegram
sem uma causa justa, a menos que você tenha, que foi uma acusação que Moraes usou muito espertamente, tem muita disseminação de pedofilia, tem pornografia infantil, tem vários crimes que são executados lá dentro. Isso é um argumento para você derrubar uma rede. O problema é que todas as big techs usam isso para não respeitar nada, Carlito.